diz assim: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. A igreja pode se assentar. Como eu falei anteriormente, é uma passagem da Bíblia que a igreja já conhece, sobre Balaão. A gente sabe que as influências do mundo, elas estão sempre à nossa porta, e que sabemos também que nós devemos ser luz para as trevas, e que porém o mundo está sempre ao redor para nos enganar e trazer-nos falsas esperanças, alegrias e vaidades no mundo terreno. Por isso Deus nos adverte de caminharmos em obediência, porque Deus sabe que o nosso caminhar ele é torto, ele é errado, porém Deus ele nos manda caminhar em obediência, porque Ele sabe que é o melhor jeito de caminhar com o Senhor. E ainda sabemos que existe só um caminho, mas para cada vida, para cada coração, existem as suas experiências próprias, né? Sabemos que o caminho é um só, mas sabemos que cada um passa as suas experiências com o Senhor. E eu gostaria de falar um pouco sobre a história de Balaão e o contexto do povo israelita, enquanto ainda estava conquistando a terra prometida, a Nova Canaã. A gente sabe que Balaão viveu próximo ao rio Eufrates, e ele era filho de Beor, e o seu significado do seu nome significa destruidor de uma nação, ou estrangeiro sem povo. Pelo nome a gente já pode identificar aquilo que Balaão poderia fazer com o povo de Israel. E Balaão foi uma pessoa que não pertencia ao povo de Israel, ele não era nascido do povo de Israel, mas ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele era tipo como um feiticeiro ou um profeta, porque ao mesmo tempo que ele tinha as práticas mundanas, ele conhecia o Deus verdadeiro. Deus se apresentou para ele, mas mesmo assim ele não deixou de praticar as práticas que ele já conhecia, provavelmente as feitiçarias que ele fazia, E já no contexto do povo israelita, a gente sabe que aquele povo ele estava passando por grandes dificuldades, mas Deus estava sempre com eles pelejando para que tivesse vitória em cada processo que eles passavam. E o povo estava ali no vale do campo de Moabe, em direção ao deserto. E na frente estava o povo amorreu. E naquela mesma situação, o povo de Israel conquistou aquela terra, os amorreus, e vencendo o rei Sion. O rei Sion é o rei dos amorreus. Essa era a situação antes de chegar no contexto em que agora eu queria entrar, que é na vida de Balaão. Que agora o povo de Israel estava de frente para o rei dos Moabitas, o Balaque. E a gente sabe que o rei dos Moabitas, o Balaque, ele estava temendo o povo de Israel, porque ele ouvia notícias daquilo que o povo de Israel estava conquistando, aquilo que ele estava fazendo graças à misericórdia do Senhor. E por causa disso ele tenta criar alianças com aqueles povos que estavam ao redor dele, que eram os midianitas, e também até chegou a usar Balaão, que ele conhecia daquela região. E antes de me aprofundar aqui na história de Balaão, eu queria até ressaltar esse ponto,
onde o povo de Deus, aonde ele passava, ele influenciava aqueles povos, eles conquistavam, eles estavam unidos com Deus em obediência e por isso conquistavam. E a gente pode levar isso para a nossa vida, porque quando a gente está em obediência ao Senhor e buscando a Ele a todo tempo, a gente influencia as pessoas ao nosso redor. E é isso que Deus espera da gente, que a gente possa fazer aquilo que é do agrado do Senhor, que é a obediência, né? E assim os povos, as pessoas que estão ao nosso redor, vão sentir algo diferente na gente, porque nosso comportamento bíblico é totalmente diferente do que o mundo tem. Então, logo as pessoas irão nos tratar diferente, ou de uma maneira boa, querendo se aproximar, querendo ter mais daquilo, querendo saber mais daquilo que a gente tem, ou provavelmente aquilo que acontece muito mais conosco, ainda mais nos dias de hoje, é a perseguição cristã. E a gente vê que quando um povo, principalmente Israel, quando a gente está vendo essa história, a gente percebe que quando o povo não obedecia a Deus, não fazia aquilo que o Senhor tinha pedido, a gente vê que o povo ele atrasava, ele não ia para frente, né? E aqui a gente pode ver, né, o rei Balaque, ele oferece tesouros e honrarias para Balaão. E Balaão era um profeta, um feiticeiro que morava naquela região e era muito conhecido por todos que estavam ali. E o rei Balaque chegou até a dizer que quando Balaão abençoava algo, era abençoado, e que quando amaldiçoava, era amaldiçoado. Você veja que ele tinha uma certa influência naqueles dias, de alguma forma ruim, provavelmente, porque aquele homem, de alguma forma, ele tinha conhecimento de Deus e das coisas ocultas. Mas a gente pode ver na primeira tentativa, né, que Balaque tenta oferecer a Balaão, né, a tentativa de trazer, de amaldiçoar o povo de Israel. Como Balaque temia a sua própria destruição, ele queria trazer Balaão como uma arma contra o próprio povo de Israel, acreditando que o conhecimento que aquele homem tinha poderia fazer com que aquele povo parasse e ele pudesse prevalecer sobre o povo de Israel. Então ele usa o Balaão como essa arma e oferece a ele tudo aquilo que tem de mais precioso na terra, entre aspas, porque a riqueza e o poder não levam a nada. A gente sabe muito bem que Deus ele mostra isso, e que as coisas simples da vida são melhores. E na primeira tentativa, Balaão até resiste à oferta de Balaque. Balaque tinha oferecido as riquezas e o poder que ele poderia dar a Balaão. Mas a gente pode ver que naquele mesmo momento entrou um certo desejo na vida de Balaão, algo que ele provavelmente, como não tinha total entrega ao Senhor Deus verdadeiro, ele não vivia segundo realmente o Deus de Israel, ele vivia uma vida dúbia, um pé no mundo, um pé com Deus, ele não tinha uma vida centrada com Deus. Por isso ele não tinha armadura, não tinha força para resistir às tentações do mundo. E Balaão, na segunda tentativa do rei Balaque de convencer de que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Israel, ele, uma segunda vez, vai ao encontro de Deus. Ele de novo busca a Deus para saber aquilo que Deus queria fazer. Na primeira tentativa, o rei Balaque manda os príncipes, faz com que aqueles homens durmam ali para que ele pudesse, Balaão, ter um encontro com o Senhor.
Na primeira tentativa, o Senhor fala para que ele não amaldiçoasse o povo de Deus e para que ele não andasse junto com aqueles homens para o rei Balaque. Ele obedece essa ordem, porém na segunda tentativa ele de novo busca o Senhor como uma forma de achar que Deus poderia mudar de ideia, de achar que aquele povo que era abençoado não podia mais ser abençoado. Então Deus ele fala de novo com Balaão e fala a mesma coisa. Não é para fazer, não é para amaldiçoar o povo que já é abençoado. Então a gente pode ver que nas situações que o mundo ele está, eles podem tentar nos parar, nos afrontar, dizer que a gente não consegue, que a gente não pode, mas Deus ele está sempre pelejando por nós. Ele estava falando com alguém que não era nada, para impedir que aquela pessoa pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Esse é o cuidado que Deus tem com a nossa vida. E glória a Deus. na segunda vez, Deus ele disse para não fazer, para não amaldiçoar o povo. Mas Deus ele deixa que Balaão fosse com aqueles homens a ter um encontro com o rei Balaque. Deus ele deixou Balaão fazer isso porque ele queria ver até onde ia o sentimento, aquilo que tinha dentro de Balaão. Deus queria provar o coração dele. Será que ele realmente poderia não fazer aquilo que ele estava dentro dele, de achar que ele poderia amaldiçoar o povo, mas mas Deus não ficaria zangado, que Deus mudaria de ideia? E na verdade Deus ele é tão soberano que deixou Balaão ir com aqueles homens. E na sequência a gente pode ver que o anjo aparece de frente com ele, junto com os dois servos, a mula que estava com ele, e somente a mula conseguia ver o Senhor. Somente a mula. Deus teve que usar um animal para poder fazer ele entender que o Deus era soberano, que ele tinha que obedecer à vontade de Deus, de não tentar persuadir a vontade de Deus, de achar que ele poderia viver as duas vidas ao mesmo tempo, de acreditar que ele podia servir ao Senhor e também as coisas do mal. E a gente vê que 3 vezes a mula tentou se desviar do anjo do Senhor, que Deus tinha enviado para que ele pudesse parar, porque ele estava num caminho mau, ele não estava com boas intenções. Ainda que ele obedecesse à ordem de Deus, ele tinha ainda o desejo de receber todas aquelas regalias que aquele rei tinha prometido. E Deus, como conhece o nosso coração, o nosso interior, ele tentou impedir, e na verdade impediu. E 3 vezes ele tentava fazer com que a mula seguisse o caminho que ele queria seguir. Mas 3 vezes a mula se desviou, salvando a vida de Balaão. A gente vê que às vezes a gente tem pessoas do nosso lado que tentam nos ajudar, e numa situação que a gente acaba se encontrando no mau caminho, por não perceber, a gente acaba machucando as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a pessoa tenta falar, te avisar, mas a gente não entende, porque o pecado ele acaba cegando a nossa vida, cegando aquilo que a gente está fazendo. Mas Deus ele é misericordioso e envia um anjo. Às vezes, aqui na situação de Balaão era até um pouco mais grave, que Deus iria matar Balaão, mas acredito que aquilo ali já foi de um propósito do Senhor, para que ele se desviasse do seu mau caminho. E Deus consegue fazer isso na vida de Balaão.
fazendo a mula falar com ele. Naquele mesmo momento, Balaão, acredito que deve ter se assustado e ainda assim não conseguiu entender que aquilo ali era Deus falando com ele. Era Deus mostrando para ele que ele tinha que se desviar do mau caminho. E mesmo assim ele não enxergou a Deus. Depois que a mula falou, aí sim, aí ele conseguiu ver o Senhor, o anjo que estava na frente dele. E esse é o perigo de muitas vezes o inimigo joga setas na nossa vida. Ele joga dúvidas, sementes do mal, para que lá na frente a gente acaba se desviando do caminho. Balaão, ele tinha já sido plantado com sementes do mal, daquilo que já o rei tinha colocado como recompensa para ele. Ele não foi forte, não foi obediente ao Senhor em já ter recusado a primeira oportunidade. Ele ainda quis insistir com o Senhor. E é por isso a importância de a gente buscar congregar numa igreja onde se prega verdadeiramente a palavra de Deus. Porque quando a gente busca uma igreja que fala a verdade de Deus, que fala a palavra de Deus, a gente não vai escorregar e se desviar e nunca mais querer voltar para o caminho do Senhor. Porque quando a gente desvia, a gente não consegue mais voltar. É sempre o Senhor que nos resgata, é sempre o Senhor que nos salva. Então a importância de a gente ter numa congregação que a gente viva em unidade, em amor, em caridade, isso nos faz motivar ainda mais a buscar o Senhor. Glória. E assim, quando a gente busca o Senhor, quando a gente encontra a igreja que realmente fala a verdade, que busca falar a palavra de Deus, a gente vê que a gente acaba se tornando influência no mundo e não sendo a influência. Quando a gente busca o Senhor, a gente começa a trilhar um caminho em que agrada ao Senhor e as pessoas que estão ao nosso redor. E Balaão, ele não fez isso. Logo na sequência, a gente pode ver que o anjo, ele dá a ordem de novo para que agora ele seguisse o caminho com aqueles homens e chegasse até o rei Balaque. Mas que fizesse só aquilo que o Senhor quisesse, que abençoasse o povo de Deus. E na sequência a gente pode ver que Balaque tenta com o povo de Deus 3 vezes usando Balaão. Balaque usa de uma fortuna para persuadir a Balaão, acreditando que conseguiria amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes, em 3 lugares diferentes, ele ataca o povo de Deus, achando que conseguiria destruir o povo de Deus. Mas 3 vezes Deus se fez presente para Balaão, para que 3 vezes ele abençoasse o povo de Deus. O Senhor transforma as maldições que são enviadas até nós e transforma elas em bênçãos. Amém. Muitas das vezes o mundo ele tenta nos atacar de todas as formas, seja ela espiritualmente, fisicamente, materialmente, seja aquilo que for. Deus ele é capaz de transformar todas essas maldições em bênçãos. Ele sabe de todas as coisas e conhece o nosso coração. Às vezes o caminho que parece ser tortuoso, às vezes de renúncia, machuca a nossa alma, o nosso coração, mas Deus ele se agrada quando é de todo o coração feito para Ele. Ele sabe que essa dor, essa tristeza pode gerar uma alegria no futuro. Então quando a gente sacrifica para o Senhor, a gente consegue as bênçãos dEle. E a gente pode ver que Deus pelejou pelo seu povo, para que não perecesse. Veja que 3 vezes eles tentaram atacar o povo de Deus. Mas as 3 vezes Deus ele pelejou. As 3 vezes ele teve misericórdia com o povo que ele escolheu. A gente vê em versículos da Bíblia sobre Balaão
que ele é mencionado muitas das vezes da forma pejorativa, de uma forma não agradável, de que o povo às vezes se afasta de Deus por seguir as doutrinas que Balaão ensinou ao povo. Deus, ele nos afasta do pecado, mas a consequência ela sempre virá. Ele nos aproxima dele para que a gente possa ter a graça e a misericórdia de Deus. E a gente pode ver que ele tentou com o povo de Deus. Balaão tentou amaldiçoar, mas Deus não permitiu. Ele sabe que muitas das vezes a gente se deixa levar por pessoas que estão ao nosso redor, por influências más, que acabam nos transmitindo coisas ruins para a nossa vida. Mas Deus, ele sempre vai de encontro com a nossa vida, para nos transformar, para nos resgatar e fazer uma nova vida. Então nunca deixamos de buscar ao Senhor. Tenhamos sempre uma comunhão com Deus. Ele sabe que a nossa carne é perecível e não tem nada de bom. A nossa vida será sempre para agradar ao Senhor em todas as formas. A gente foi chamado para ser luz nesse mundo, assim como já está escrito ali em Mateus, que somos sal e luz do mundo. Sal, ela influencia, a luz, ela influencia. Então não podemos perder essa palavra que Deus colocou em nossas vidas. Eu sei que é uma palavra curta. Eu acredito que Deus tenha falado com a igreja. Eu